você que me acompanha por aqui. Muito obrigado pela sua companhia de todas as segundas-feiras. Estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. Tudo que a gente vai fazer na vida tem um componente financeiro envolvido, correto? Se a gente vai comprar alguma coisa, precisamos ter dinheiro para pagar, ou precisamos ter crédito para pagar no futuro. Precisamos sustentar a nossa casa, e para sustentar a nossa casa precisamos de dinheiro. Podemos conseguir dinheiro através do nosso trabalho, através de venda de algum bem, através de aplicação do nosso capital. E isso acontece com todas as entidades, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, até as entidades sem fins lucrativos, elas necessitam também de recursos para poderem manter essas suas atividades. Então, uma igreja, um templo de um culto qualquer, uma associação, um clube, todas as entidades precisam de recursos para se manterem. Não é diferente também com o poder público. A diferença é que o poder público ele não produz riqueza alguma. O poder público ele administra uma cidade, administra um estado, um país, mas ele por si só não produz riqueza. Existem empresas públicas, essas sim são pessoas jurídicas como outra empresa qualquer, elas produzem riquezas, mas o Estado mesmo não produz. Mas, como falei no início, o Estado precisa de recursos também para se manter. E aonde é que o Estado vai buscar esses recursos? Nos impostos. Então, os tributos, de uma forma geral, tributos é o que a gente chama do conjunto de impostos, taxas e contribuições. Cada um tem uma natureza diferente. A taxa, por exemplo, só pode ser cobrada se houver uma contraprestação de serviço. Então, quando eu pago uma taxa de iluminação para uma prefeitura, a prefeitura tem que me providenciar a iluminação da minha rua. Se eu sou cobrado por alguma taxa de melhoria no meu bairro, essa melhoria tem que existir. Os impostos não dependem de prestação de serviço. Os impostos eles são cobrados sobre aquilo que eu ganho ou sobre aquilo que eu tenho, que são os impostos sobre patrimônio, e as taxas também pressupõem um retorno. Então, quando eu vou tirar algum documento público, eu pago uma taxa para a emissão daquele documento, emissão de um passaporte, emissão de uma carteira de identidade, então eu pago tudo isso. E isso é assim desde que o mundo é mundo. Desde a época de Cristo já havia cobrança de impostos, os coletores de impostos eram mal vistos naquela época, e eles também, o próprio Cristo foi perguntado a ele se era justo, se era correto pagar imposto a César, e que Cristo teria falado que dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então os impostos existem desde o início da humanidade, e também desde o início da humanidade os contribuintes procuram fugir de pagar o imposto, procuram arrumar uma maneira qualquer de pagar imposto. Por exemplo, muitos anos atrás, séculos atrás, na França havia um imposto sobre chapéu. E chapéu o cara põe na cabeça. Então o que aconteceu? Os comerciantes começaram a mudar o nome do chapéu. Ele teve um outro nome qualquer para fugir do imposto. Na Inglaterra também houve uma cobrança de impostos sobre lareiras. Então o sujeito era tributado pela quantidade de lareira que ele tinha em casa. Então começou também muitos contribuintes a esconderem as lareiras atrás de paredes de tijolos. Como também aconteceu na Itália, em séculos atrás, o imposto era cobrado de acordo com a quantidade de janelas que você tinha. Quanto mais janelas você tinha na sua casa, mais rico você era. Então as pessoas começaram a fazer casas com janelas menores. Então, de tudo isso, a gente vê que sempre houve uma tentativa de não pagar o tributo, mas uma tentativa dentro da regra. É aquilo que a gente chama de redução lícita da carga tributária, que é a chamada elisão fiscal. Não confundir com a evasão fiscal, que a evasão fiscal é crime, mas a elisão fiscal não. A elisão fiscal é a redução lícita da carga tributária. É aquilo que eu uso com o manual embaixo do braço, eu uso dentro da legislação. Eu já fiz esses trabalhos assim algumas vezes. Por exemplo, eu trabalhava para uma empresa e nós importamos um avião. E na hora de pagar o IPI sobre esse avião, tinha uma série de classificações. E o avião que a gente tinha importado não estava naquela relação. Que não tinha, era um turbo-hélice, mas não tinha turbo-hélice lá, tinha lá um turbofan. E a gente classificou ele como turbo-hélice e não pagamos imposto sobre isso.
Também já aconteceu em trabalhos de revisão também do IPI. O IPI é um imposto dito como seletivo. Ele é aplicável de acordo com a classificação fiscal que o bem tiver. Então, já consegui também reduzir substancialmente a tributação sobre determinado equipamento só mudando a posição fiscal dele. Então, para isso, você também tem que ter toda uma fundamentação técnica que te permita encaixá-lo em uma posição fiscal que é melhor do que a outra. Então, assim, desde que mundo é mundo, já existem diversos tipos de tributos e diversas formas também de tentar não pagar esses tributos. Eu sou bastante defensor do planejamento tributário, mas um planejamento tributário correto, adequado, aquele que não vira uma dor de cabeça para mim no período seguinte, porque em todas as situações o fisco sempre tem a possibilidade de vir contra quem quer que seja para a cobrança de tributos. Uma coisa engraçada, o imposto de renda, por exemplo, o imposto de renda, ele foi tentativa de se criar o imposto de renda no Brasil, foi em 1843, mas teve tanta resistência, principalmente daquelas pessoas mais abastadas, que só se conseguiu implantar a cobrança do imposto de renda em 1922. Então, de 1922 para cá, é que o imposto de renda começou a ser cobrado. E o imposto de renda, ele é um modelo que existe no mundo inteiro, todo mundo paga imposto sobre a renda, e ele começou na Inglaterra. Começou na Inglaterra porque os ingleses precisavam de recursos para financiar a guerra que na época eles travavam com a França. Então, eles não tinham outros recursos, como eu falei no início desse programa, os governos, de uma forma geral, não geram riquezas, então eles precisavam de dinheiro, e esse dinheiro foram buscar nos impostos, nos contribuintes. Então, a partir daí, começou essa evolução no mundo inteiro, todo mundo cobra impostos sobre renda. Então, os impostos basicamente são sobre renda, consumo e propriedade. O Brasil tem um problema muito sério, que é o problema de concentrar a tributação muito mais no consumo do que na renda. Então, por exemplo, é muito injusto no Brasil uma pessoa que tem pouca capacidade financeira pagar o mesmo imposto que um rico bilionário tem. E isso acontece. Por quê? Porque o rico, ele paga um imposto, a alíquota máxima, ele vai pagar os 27,5% do imposto de renda. Agora, quando a gente vai falando de consumo, então todo o consumo, toda a tributação do consumo, ela é suportada por todos, ricos, pobres. Os países mais desenvolvidos, eles já estão numa escala um pouco diferente. Eles já estão numa escala de tributar mais a renda do que o consumo. Mais a renda e a propriedade do que o consumo. Então, tem países, por exemplo, que a tributação sobre herança chega a 50% do valor da herança. No Brasil, ela pode chegar a 8%, na pior das hipóteses, que a Constituição Federal permite que seja construída. Então, a parte do tributo é uma parte muito importante na vida de todos nós. Como já dizia Benjamin Franklin, que foi um dos fundadores dos Estados Unidos, dos primeiros presidentes americanos, ele dizia que na vida só tem duas coisas que são certas, que eu não tenho como escapar, é da morte e do imposto. Então, assim, é uma verdade, a gente tem essa situação no nosso dia a dia, tudo que a gente faz, mesmo que a gente tenha mais ou menos riquezas, a gente acaba sendo tributado de alguma forma. Então, o que eu quero fazer com vocês nos próximos programas é a gente trocar uma ideia das formas que eu posso planejar a minha vida tributária. Como eu posso ter uma redução menor da minha carga tributária. Quer seja ela até sobre o consumo ou sobre renda mesmo, que o mais importante para a gente é sobre renda, mas também tem algumas coisas que a gente pode fazer em relação ao consumo. E tudo isso de uma forma lícita, correta, que eu não traga um prejuízo para mim no futuro. Bom, a gente vai ficar por aqui, por hoje o papo é esse, e semana que vem a gente continua nessa trajetória, valeu? Um abraço para vocês, uma boa semana e que tenham uma semana produtiva e abençoada por Deus. Tchau, tchau.